Agora sim, boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Kise, sou diretor da APS Eventos Corporativos e da FESPA Digital Print. É um grande prazer ter todos vocês aqui nesta noite, principalmente porque estamos nessa expectativa, né? Quartas-feiras são as quartas da feira, que já começa essa contagem regressiva, uma vez que nossa feira já tem a data marcada para setembro. E é um grande prazer receber aqui essa noite o Jamberto, que é o diretor da TIC, para um bate-papo sobre o nosso mercado, ou seja, informações que possam agregar a todos nós neste momento, onde estamos passando por várias informações diferenciadas, mas claro, quando a gente tem um conteúdo mais forte, isso acaba ficando mais tranquilo. Né? Enquanto eu vou enviar o link aqui para o Jean, para ele participar junto com a gente, faço convite para que todos vocês possam visitar o site da fespabrasil.com.br. Lá irão encontrar uma série de artigos diferentes escritos pelo nosso time de conteúdo e marketing, visando agregar mais valor e trazendo mais relevância para que todas as decisões que você possa tomar daqui para frente, elas possam ser feitas de forma bastante consistente. Então vamos lá, ó. A galera já está chegando, uma boa noite para todos. Ó, o Rony já entrou aí, cara. O Rony fez um trabalho maravilhoso para a gente hoje, super legal. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Já. Perfeito. Ok. Online agora. Ok. Link enviado. Tudo certinho. Ok. Já estamos lá. Conexão já vai acontecer. Pronto. Já está tudo perfeito. Ok. Lá está. Então, daqui a pouquinho ele já está entrando com a Ah, gente. Ah, Gia, como está? Boa aqui, noite. boa noite, Ale, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo. Então, tá bom. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo hoje. É um imenso prazer receber você aqui, nas nossas lives de Na quarta, aqui verdade, no Instagram. Diga na lá. verdade eu é que agradeço. Ah, que isso, estamos juntos. Deixa eu fazer a apresentação formal para a gente começar o nosso bate-papo. O Jean é administrador, formado pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Finanças e Marketing pela FGV e diretor hoje da TIC Printing Solutions, que é uma empresa com mais de 20 anos dentro do mercado e uma peça fundamental na transição, né, da impressão da tecnologia analógica para o digital dentro do nosso mercado, que é o segmento gráfico. Ela vem introduzindo uma série de tecnologias, desde o desktop publishing até processos onde a gente começa a ver que eles podem ter um impacto direto na evolução dentro do mercado. Né? Hoje a TIC ela abrange a indústria de pré-impressão, impressão digital como um todo, oferecendo soluções para o mercado gráfico, têxtil, provas digitais, fotografia, sinalização, sublimação, rótulos e etiquetas, embalagens, pós-impressão, enobrecimento digital de impressos. Então, ou seja, a gente tem aí um portfólio fantástico em mãos, hein? Parabéns e seja bem-vindo. Muito obrigado, Ale. Eu que agradeço a você, a todo mundo que está assistindo a gente, pela Legal. oportunidade, por toda a equipe também, né? É, Que exatamente. Temos um time imenso por trás aí, nos auxiliando o tempo todo para que isso se torne viável. Afinal de contas, esse é um trabalho onde a união, mais do que nunca, ela é extremamente importante, né? é lógico, ainda mais nesse momento bem delicado que todo mundo está passando, né? E É, começando até por isso, né? Por exemplo, que nem a ideia hoje, é a gente falar um pouquinho desse cenário atual e assim, a gente já vem acompanhando e o DNA, né, da TIC, de vocês, tá muito ligado à impressão digital, né? Assim, essa transição e tudo mais. E ela vem se acelerando com a característica que a gente vem vivenciando hoje dentro do mercado, né? Então, ou seja, essa transição e a presença do digital cada vez mais forte. Então a gente podia até começar falando um pouco sobre isso, falando também até um cenário assim, como é que vocês estão passando hoje dentro da TIC, como é que vocês estão analisando esse cenário, até para a gente entrar, né, no tema da live, que é justamente essa pós-pandemia, né? Como é que a gente vai visualizar esse mercado de impressão digital e o poder do mercado de impressão digital? entendi. Na verdade, como acho que como todas as empresas nesse período, a gente teve que se adaptar e se Uhum, adaptar muito rápido a tudo que aconteceu.
Então, Perfeito. tivemos que colocar muita gente em home office, Uhum. criar estruturas realmente para poder continuar atendendo os nossos clientes sem perder nenhum tipo de qualidade ou Perfeito. prazo, entregas. Então, a gente montou uma equipe mínima para ficar no escritório, para fazer o Uhum. atendimento de toda essa gama de clientes que ainda resistem realmente à parada. E a gente colocou todo o resto realmente em home office. Então tivemos que realmente nos adaptar muito rápido, porque Uhum. realmente o home office a gente muitas vezes falou dentro da TC, mas nunca foi realmente uma característica nossa, até por a empresa ter realmente já 25 anos de mercado e a gente às vezes é um pouco averso a alguns tipos de tecnologias, como por exemplo o home office. Mas acho que agora virou realmente uma realidade que todo mundo vai ter que assumir e a gente já pensa agora Exato. realmente em permanecer em home office já, talvez algumas pessoas realmente que a gente fazia com que viessem para a empresa realmente já ficarem realmente em home office. Então, Uhum. é uma realidade. Então, na verdade, o que acontece? A gente realmente correu com esses processos e correu com todo o processo realmente de planejamento, redimensionamento de estoques, atender os clientes realmente em algumas demandas também, porque com a parada realmente você vem com um nível de velocidade alta e de uma hora para outra você tem um freio, isso causa realmente uma série de ajustes que você tem que correr para fazer, porque Exato. realmente ninguém esperava, foi uma coisa realmente completamente inesperada. Mas a gente se Uhum. adequou muito bem e a gente tem vamos dizer assim, por mais negro que o panorama seja hoje, a gente tem bastante otimismo realmente, até por ter essa característica digital. A gente sempre foi realmente digital, nós nascemos digital. Então a Uhum. gente vive com essas controvérsias do mercado, essa briga que não deveria existir entre o analógico e o digital, porque na verdade são tecnologias que vão coexistir. A gente já conversou um pouquinho Exatamente. disso. Então, na verdade, depende muito do que você quer fazer e de quem você quer atender e realmente qual é o teu produto para você realmente adequar. Então, grandes tiragens você sabe que não dá para fugir do analógico, como realmente Uhum. customização e outros tipos de tiragem você não consegue fugir do digital. Então, essas tecnologias vão coexistir, não tem jeito. Você sabe que eu estava até lendo algumas pesquisas, né, depois que nós conversamos na parte da manhã, e uma delas até comprovava uma coisa assim, que muitas empresas que investiram hoje, né, no processo digital, elas criaram novas receitas. E assim, num primeiro momento, 25% até da receita, ela vinha do digital, mas sem causar impacto perceptível no faturamento que as pessoas tinham no analógico. Porque Lógico. é muito comum, em alguns momentos, a gente ter uma visão de substituição automática. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que existe o processo onde acomoda, onde alguns processos acabam indo para o analógico, para o digital e não voltam para o analógico, mas em alguns momentos a gente está criando novos produtos e novas oportunidades. Essa que é realmente a pegada do digital. Na Uhum. verdade, o digital, eu acho que ele vem um pouco para resgatar as margens que se foram realmente em todo esse processo do analógico. O Perfeito. analógico, realmente você fica muito naquela briga de preço, naquela briga de realmente Uhum. de produção, entrega, ganha de escala, quer dizer, é uma outra pegada. O digital vem para realmente agregar valor. Então, é você fazer realmente alguma coisa que você não conseguia fazer antes, ou realmente atender teu cliente na íntegra, porque também isso é Uhum. muito importante hoje, porque realmente, às vezes você não atendeu o teu cliente em um ou outro segmento, pode abrir a porta para uma empresa do teu porte que tem o digital já integrado, entendeu? Perfeito. Porque o cliente quer solução, na verdade ele quer comodidade. E hoje, na verdade, a gente tem que estar voltado para a necessidade do cliente, não adianta. E eu acredito que até em alguns momentos o cliente não tenha uma noção clara do tipo, ah, eu estou buscando uma solução digital ou analógica. Ele chega e vai pedir por Exatamente. um produto, por uma solução. Eu acho que nosso papel enquanto fornecedor é apresentar essa melhor solução dentro da tecnologia que nós temos. E Não, daí a gente exatamente. começa, né, a pensar, por exemplo, que nem nesse bate-papo que a gente estava falando, você falou de uma coisa que eu achei muito interessante. Uma delas é a questão de 5 pilares fundamentais para o digital, mas um ponto que você já tocou agora é a questão assim, a venda de valor. O digital tem essa característica, essa composição de margem. E eu acho que isso também tem um impacto direto no próprio mindset das empresas e vendedores, porque não adianta você
que está acostumado a vender o volume tradicional do analógico, entrar e falar assim, tá, agora eu vou para o digital, mas usando esse comportamento que eu tinha, né? Não, lógico, mesmo porque você tem, os vendedores, cada vendedor tem uma característica diferente. E não é Uhum, todo mundo que sabe vender valor. Vender valor é um pouco mais complexo, porque realmente você tem que realmente mostrar para o cliente que aquilo que ele está comprando é diferente, que ele não vai conseguir fazer de uma outra forma. É aquela brincadeira que a gente falou. Existem três variáveis que a gente brinca, que é ou o cliente quer, ou você pode ter preço, ou você vai ter uhum, serviço, ou você vai ter prazo de entrega. Você não vai poder ter essas três variáveis juntos num pedido. O cara que opta por preço, ele sabe que o prazo vai ser prejudicado ou realmente uhum. o serviço vai ser prejudicado. Quando ele parte para realmente tempo, ele sabe que ele vai ter que pagar mais. É uma conveniência. E às vezes ele Exato. paga mais por isso. Imagina um cara que trabalha para uma agência de publicidade, a publicidade pediu um volume muito grande, mas fala, olha, só que é o seguinte, eu vou fazer uma campanha no sábado e eu tenho que atender pelo menos com 500 impressos, que são os diretores da marca X que está lá naquele ponto e eu vou precisar atender. Como é que você faz? Não tem, às vezes não tem jeito. Às vezes o tempo de setup num analógico é o tempo que Uhum, você tem para produzir, embalar e entregar. Então é complexo. Então você tem que ter o digital, porque senão uhum. você realmente, numa dessas, você perde um cliente. Porque Exato. realmente você não atendeu ele, não porque ele não entendia que você teria um prazo para atender, mas porque ele tinha uma necessidade e ele estava disposto a pagar qualquer preço para ter essa primeira É, quantidade. exatamente. Entendeu? Então daí a Então gente isso é começa a complexo. mudar. Você sabe que Exatamente. até recentemente eu vi num e-commerce dentro do nosso mercado, e o que eu achei muito interessante é que o e-commerce tinha exatamente essas variáveis que você colocou. Então, Exatamente. assim, você quer o cartão de visita para amanhã, o seu flyer para amanhã? Ah, legal, o preço é X. Agora, ele também coloca na mesma tela explícita, falando assim: agora, se você quiser para daqui 2 semanas, eu consigo te dar um desconto, e daí aparece o valor. E assim, eram valores agressivos, a gente está falando na casa de 15 a 20% para você poder esperar 2 semanas. Então, ou seja, com planejamento, eu consigo fazer isso, mas ao mesmo tempo, numa emergência, que elas também acontecem, cara, amanhã eu Lógico. tenho o meu material. Não, quem nunca viajou, foi para uma feira e acabaram os cartões. Exato. E você está ou em outro estado, você está num outro país e você precisa fazer aquilo a toque de caixa. Qual é o valor disso? Qual é o valor de Uhum. você chegar a um cliente e você não ter um cartão para entregar? É complexo. Então, é aquela hora que você realmente fala, Cara, faz. que bom que eu Quanto encontrei custa? essa empresa para solucionar o meu Exatamente. problema. É Exatamente. E às exatamente essa vezes isso é frase. um ponto positivo muito grande, porque você encontrou a solução naquela empresa, naquela hora. Putz, você fala, nossa, que empresa! Me Uhum. entregaram na hora, me entregaram no prazo, o cartão bonito, porque qualidade hoje também é pressuposto. Né? Não adianta a gente falar que também vai fazer tudo isso e não vai ter qualidade, ou você realmente vai entregar uma coisa mal feita. Aí é É, realmente querer exato. perder o cliente. E eu acho Aham. que o digital faz isso. Ele preserva a qualidade do analógico, mas Uhum. realmente com a velocidade do digital e com outras possibilidades de você fazer dados variáveis, você poder fazer um cartão de visita com variando os fundos, entendeu? Putz, a gente que atende lá, nós temos 5 grandes marcas. A gente tem a Epson, Konica Minolta, a Screen, a Scorix e a Ansky. Imagina eu Uhum. fazer um cartão onde o fundo eu vario o fornecedor. Então, eu estou sendo, vamos dizer assim, específico daquele fornecedor para aquele cliente que está buscando aquela demanda. Então, o digital abre muitas portas. Eu acho que realmente tem que entender realmente e treinar o pessoal, porque às vezes realmente o pessoal que vende realmente quantidade ou vem realmente de, por exemplo, quando ele atende quantidade, é uma pessoa que às vezes atende 3 grandes contas, 4 grandes contas. Uhum. Quando ele passa realmente para o digital e para vender valor, não vai ser a mesma pegada. Ele vai ter que fazer 20 visitas, 30 visitas, às vezes para não vender o mesmo, mas às vezes também com uma rentabilidade muito maior Muito maior. do que ele estava vendendo. Você sabe que eu me lembrei agora de um case muito interessante, porque você falou da questão da impressão nesse momento, mas vocês também têm a Scudix, que nessa Sim, parte de acabamento personalizado, ela é um acabamento digital, né? não, Assim, é fantástico. maravilhoso, maravilhoso. E assim, não É deve fantástico. absolutamente nada para nenhum processo. É aquele de
impressionar. E eu estava dentro de um FESPA Fórum, que é uma reunião que a gente faz viajando pelo país, estávamos em Recife, e chegou um dos gráficos com cartão de visita e entregou e tinha um acabamento diferenciado. Daí, cara, é aquela coisa assim, não tem como parar, não reparar. Todo mundo começou a mexer e daí, assim, uma coisa que me chamou muita atenção e no final eu acabei comentando isso com todos. Eu falei, olha que legal, todos nós aqui trabalhamos no segmento gráfico. Todos nós conhecemos de impressão, conhecemos de acabamento. E olha o impacto que isso causou em cada um de nós que está aqui. Então, imagina a hora que a gente consegue levar para um mercado assim que, cara, outras pessoas, vou entregar para uma nutricionista, um advogado, um médico, né? Então, ou E seja, você o está falando impacto que ele praticamente pode... de uma commodity. Hoje, cartão de visita é uma commodity. Quem Exatamente. pensou que podia realmente pagar um valor maior a cartão de visita? Cartão de visita tem um case muito grande de sucesso da Scodix, que realmente é a venda de 12 ou 13 máquinas, se não me engano, acho que são 13 máquinas para Vistaprint, que é a maior gráfica digital do mundo. Tá? Se você entrar no site hoje da Vistaprint, você vai ver lá que 250 cartões custam $9. Os mesmos 250 cartões, se você quiser adicionar realmente um efeito Scodix, que eles chamam de Brilliant Shine, alguma coisa do tipo, você vai pagar pelos mesmos 250 cartões $29. Quer dizer, para fazer os 250 cartões, ele tem um custo de 10 cents às vezes. E ele agrega $20. É uma margem absurda. O retorno deles da compra das máquinas foi menor de 6 meses. Porque também trabalham com uma produção muito grande. Exatamente. Então, o Scodix tem muitos cases emblemáticos. Uma coisa legal que a Scodix passa e que realmente acho que tem um pouco a ver com a visão do digital e do valor agregado, às vezes o que acontece? Às vezes eu tenho uma empresa... Isso é mais legal a gente fazer via uma apresentação que a gente tem, que você vê as barras, mas é mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar que você tem uma empresa hoje que fatura 1.000 e ela tem uma rentabilidade de 5%. Então ela vai ter lá R$50 de lucro no final do período. Se eu pegar 10% só desse faturamento que eu tenho de 1.000, eu vou ficar com 900. Então eu baixo minha margem para 45. E esses outros 10% eu vendo com uma margem da Scodix, por exemplo, de 50%, que é a margem mínima que se vende um impresso. Esse 50% que você vendeu a mais, nos 10%, vão responder por outros mais 45. Você vai com a tua margem praticamente para 9. Você dobra a margem. Como é que você dobraria a margem com o mesmo parque gráfico que você tem, sem ter realmente o valor agregado? No mínimo, você teria que ter o dobro do teu parque gráfico. Eles representam isso falando, olha, para você ter a mesma margem que você tem com 10% só do teu negócio, você precisaria ter o dobro de faturamento. Então, o impacto é muito grande. É muito grande. É realmente você saber vender aquela solução. E Scodix é fantástica. Nossa, não, eu tenho que tirar o chapéu. Aí é algo que, como eu falei para você, um cartão de visita teve o poder de parar diversos empresários para provocar conversa, interação. Então, assim, o valor que ele conseguiu, que é onde a gente entra nessa questão do valor agregado, a diferenciação, que são os temas importantes, que são um dos 5 pilares que você havia comentado, né? A questão da possibilidade de você entregar até numa característica de just in time também. Sim. E daí aí eu fui atrás de uma outra pesquisa, eu até levantei e deixei separado aqui para a gente conversar, que assim, a FESPA tem uma pesquisa chamada Print Census, que é justamente buscando esse comportamento da impressão. E daí, analisando os clientes, eles falam assim, primeiro que existe uma mudança no comportamento do cliente. Então, essa mudança fala o seguinte, que o cliente, cada vez mais, ele está buscando por algumas necessidades que são percepção dos clientes por mais qualidade, isso sempre teve, mas a personalização, entrega just in time e ciclos cada vez mais rápidos. Sim. Isso também provoca uma segunda característica que faz parte dessa descoberta que eu coloquei aqui,
que é a evolução da oferta de produtos, aonde antigamente a gente tinha justamente essa produção em massa para uma customização em massa. E o Sim, driver que permite essa transição é o digital. não tenho dúvida. Realmente o digital te abre essa porta, porque você Uhum. pode. E depois agora isso vai estar muito em pauta, Ale, porque o que acontece? As empresas perceberam realmente, eu li algumas pesquisas também, que, por exemplo, 80%, se não me engano, dos brasileiros não tinham o costume de comprar pela internet. Tá? Olha só que número. Durante a pandemia, 75% aderiu. E desses Uau. 75% que aderiram, vão continuar comprando. Uhum. Então, não adianta, a gente vai para esse meio web. E quando a gente vai para esse meio web, a gente tem que ter a característica de entregar de 1 a 10 a 1000 e num tempo rápido, porque não adianta. Eu vou te dar um exemplo assim bobo, por exemplo, a gente viu realmente também o digital entrando muito nas máscaras, porque o Uhum. pessoal começou primeiro a vender as máscaras brancas e depois realmente começou a estampar Customização. ou fazer customizações, um logo, enfim, várias coisas. É, quando começou essa pandemia, é isso que eu te falo, o poder do atender no tempo. Eu tentei comprar porque a gente precisava dar para algumas pessoas que estavam lá internamente. Então, entrei lá Uhum. no website e comprei. Não chegou. Aí entrei e reclamei. Não chegou. Entendeu? Às vezes, tudo bem, a gente sabe que o momento de pandemia pode ter dado um descompasso, mas imagina eu precisar de um cartão ou alguma coisa que eu comprei na web e não me entregarem. Qual é o Uhum. prejuízo disso para minha marca? Então não Exatamente. adianta. No momento que o cara deu um clique, realmente ele vai querer receber naquele prazo que você colocou. Não adianta Exato. você ficar enrolando ele e falar, ó, mais 10 dias, mais 10 dias, mais 10 dias, porque eu estou esperando lá a produção para fazer, juntar minha produção lá e eu fazer realmente o melhor aproveitamento de chapa para colocar o teu pedido. Não vai ter isso. Não é isso, né? Não é isso. E o digital também não é só esse ponto. A gente tem que ver outro ponto que é o seguinte: não adianta. Eu acho que as empresas migraram realmente para o digital, migraram. Mas nesse primeiro momento, eu acho que migraram de uma forma muito acelerada. Uhum. Então, o digital não é só migrar para o digital. Não é porque eu estou na web que eu estou digital. As pessoas da minha empresa estão treinadas para isso. Elas sabem que quando um cliente manda, por exemplo, um WhatsApp no teu site ou no teu website, você tem que responder em até 3 minutos. E se não responder o WhatsApp, você não vai, o cara vai para outro. Exatamente. Você sabe que eu tenho uma pesquisa, eu estava conversando essa semana com o pessoal de vendas e tudo mais, e a resposta em até 5 minutos, ela aumenta em 83% a venda. Não tenho É um dúvida disso. número, assim, assustador se a gente pensar. Não, e você Então, está ali com o teu cliente diretamente. Você já aquecido, saiu da. pronto, ou Exatamente. seja, ele só quer concluir. Na verdade, quando ele entra já Exatamente. nesse patamar da compra, ele está indo para a conclusão, ele não está mais. As dúvidas Lógico. ele já tirou no site, é algo muito pequeno, né? Exatamente. É realmente aquele momento que você sabe que é o fechamento. Então eu Tá. preciso ter. E outra coisa, a internet, ela não é 8 horas por dia. Ela é 24 horas. Você está Uhum. pronto para atender? Então, eu acho que tem muita coisa ainda que vai ter realmente muito ajuste nessa parte. É Perfeito. lógico, vários processos você consegue automatizar através do Uhum. CRM, através de várias ferramentas. Mas é uma coisa que você realmente agora vai ter que pensar. Porque senão, se você entrar realmente errado também, você também está queimando um canal. Porque realmente Certamente. se queima muito fácil. E a outra coisa que a gente comentou é, hoje, por exemplo, eu vendo na minha loja, meu cliente conhece minha loja, me visita, vai lá sempre, só que meus vizinhos não vendem a mesma coisa. Imagina você entrar numa vitrine onde todos os teus vizinhos vendem a mesma coisa. Como é que eu Daí você vou? também está Primeiro, entrando num mercado diferente agora. exatamente, como é que eu vou me diferenciar? Uhum. Como é que eu vou chamar atenção para a minha empresa, que a minha empresa é melhor do que aquela? Então, existe todo um investimento também por trás de marca. A pessoa tem que se tornar uma fã da sua marca, não só consumir o seu produto. Hoje a gente brinca muito na TIC que realmente a gente não vende nada. A gente, na verdade, atende a uma necessidade do cliente. É ele que compra. Eu tenho que Uhum. adequar o que eu estou vendendo realmente ao que ele precisa. E O se que vira uma realmente não. venda de solução, né?
Exato, mas é venda de solução. Como Ninguém você mais colocou procura. no próprio nome, Print Solutions. Exatamente. O cliente quer uma solução. Ele não chega lá na TIC querendo realmente uma impressora de sublimação, uma impressora direta no tecido. Não, não é isso. Às vezes ele tem uma ideia na cabeça. Ele não Uhum. sabe nem qual é o equipamento que ele vai precisar. Então tem toda uma equipe, e é legal isso dentro da TIC, porque a gente tem especialistas em cada área para Que realmente incrível. direcionar o cliente. Pô, ó, vamos por aqui, ó. Você vai por aqui, por ali, por ali. Porque não adianta, tem que ser assim. A gente já chegou para cliente que chegou querendo comprar um CTP de alta velocidade, alta capacidade. A gente falou: pera lá, mas quantas chapas você faz por dia? Não, você não precisa disso. Vamos vender esse aqui. Para mim é melhor vender o maior. Putz, é maior margem, eu vou ganhar mais dinheiro. Mas não é assim. Uhum. Se eu fizer uma venda errada, eu criei um inimigo para toda a minha vida. E você venda, ao invés, né, Exatamente. de criar um relacionamento que isso Exatamente. perdura, né, e é o que vai Não, sustentar a empresa, eu acredito. É, não, lógico. A gente vê muito em Epson, a gente vai crescendo junto com o cliente. olha O que cliente vai interessante. cumprindo etapas, ele vai com a máquina menor, depois ele entra com uma Uhum. máquina um pouco mais veloz, depois ele entra com um formato maior e vai crescendo. Entendeu? A Epson faz alguns programas também de trading. Realmente, ela é uma empresa muito parceira realmente dos clientes. Eu acho que ela se posicionou de uma maneira muito realmente competitiva no mercado, até em preços em questão de TCO, realmente. O custo Perfeito. total realmente da operação é Aham. muito competitivo. Então, a gente consegue fazer isso com etapas e acompanhando o cliente. E tem que ser Pô, assim, Ale, não adianta. claro, é parceria, realmente, né? E já que você tocou Lógico. nessa questão de custos e tudo mais, um outro pilar é a otimização de custos, né? Como é que Sim. você vê o digital dentro dessa parte? Quando a Então, gente faz essa análise, né? o digital trabalha da seguinte forma. Quando você fala em digital, você não tem custo fixo. Uhum, Você tem o custo por impresso. Então perfeito. você não depende de uma produção para você fazer uma diluição de setup. Seja Uhum, setup de mão de obra, seja setup de chapa ou de algum outro insumo que você tem que colocar num processo analógico. Então, vamos dizer assim, do ponto zero do primeiro impresso até o impresso X, porque isso varia muito de equipamento para equipamento, tecnologia para tecnologia, você é uhum, muito mais competitivo em preço. perfeito. E é aí onde está o teu maior gap. Porque imagina que as quantidades menores também são onde eu posso agregar o maior valor, porque ninguém faz. Uhum, Então, às vezes, você vê esses cortes. A empresa, para te atender de 0 a 100, ela te atende com preço 10. Depois de 1.000 para frente, ela te atende com preço de 5. Exemplo. Mas ela tem um corte, porque ela sabe que ali ela tem um custo muito pequeno e tem uma margem muito grande. E isso te possibilita, que é realmente onde está a curva do teu ponto de equilíbrio, vamos dizer assim. uhum, Todo digital versus uma tecnologia analógica tem um ponto de equilíbrio. E o que o exatamente. digital está fazendo, e essa é a grande sacada e a grande evolução, eles estão tornando esse ponto de equilíbrio cada vez mais alto. Mas, Mais alto. Por porque exemplo, daí quando a gente ele começou no consegue. digital, talvez eram 1.000. Hoje já tem equipamentos que chegam a 5.000, 10.000, depende muito do que você vai vender. Caramba, tá. Então, hoje, esse conceito do pequenas tiragens, médias tiragens e grandes tiragens é complexo. A Screen tem máquinas web digitais jato de tinta, 220 metros por minuto, são 180 mil A4 por hora. Nossa. Entendeu? Ou seja, altíssima produtividade. Então não tem Altíssimo mais a e com pequena custo tiragem, muito né? pequeno. Tá. Muito pequeno. E sem realmente nenhum setup. Uhum. Porque isso é outra coisa. Por exemplo, um equipamento digital geralmente ele faz manutenções realmente automatizadas. Você consegue integrar ele num fluxo digital. Você não precisa ter estoque. Você não precisa ter pré-impresso. Quando a gente fala nesses caras que compraram realmente as nossas screens, nós estamos falando Uhum. de empresas que fazem, por exemplo, extratos bancários, contas de luz, telefone. Imagina, antigamente eles tinham que fazer um pré-impresso numa gráfica convencional e imprimir só o PB em O cima. variável em cima. Exatamente. Hoje não, ele não precisa ter esse pré-impresso. Ele pega uma bobina, coloca na máquina e entrou de um lado a bobina branca, do outro lado saiu a conta de luz. E como é que funciona essa curva de implantação? Facilidade de uso de equipamento, time e tudo mais.
Eu acho que tudo isso tem o que a gente chama de curva de aprendizagem. E Tá. esse é o momento que a gente tem que ficar muito próximo do cliente. Uhum. Primeiro que quando você vende um equipamento, vamos dizer assim, desse porte maior, é um projeto. Então, na Perfeito. verdade, a gente já fez uma série de etapas, cumpriu uma série de etapas. Esse cliente já conhece a máquina a fundo, ele já fez os testes, ele já tem os custos desses testes que ele fez, já comparou com realmente as produções que ele tem. A gente já viu se tem realmente a forma realmente dele integrar dentro do fluxo dele hoje de trabalho. A Uhum. gente vê realmente qual é a redução que ele vai ter, seja de espaço, seja de mão de obra. Por exemplo, as novas máquinas de label da Epson, uma pessoa pode tocar 2, 3 máquinas Caramba. facilmente. Eu posso deixar uma máquina a noite inteira rodando e se ela tiver qualquer tipo de problema, ela manda um e-mail ou Um ela manda uma alerta. comunicação pro teu tablet, para o teu celular. Do teu celular, se for alguma coisa simples, você consegue realmente colocar a máquina para rodar novamente. Se for alguma outra coisa, você pode pedir para realmente um técnico ir lá, ou realmente alguém da produção, ó, tem um problema ali, ó, precisa dar uma olhada ali no cartucho que está acabando. Uhum. Se bem que é difícil, porque também ela trabalha com redundância, mas é um exemplo. Então, na verdade, só se você precisar de uma intervenção realmente humana, é que você não consegue colocar o equipamento para rodar. Então, na verdade, você está entrando na era da robotização. Você Ótimo. é, toca teu equipamento à distância. A E gente por... fala, assim, pela proximidade, até com a Epson, que é muito forte nessa parte de robotização, e a gente, eu leio bastante sobre isso, porque eu gosto muito dessa parte de Uhum. futurologia. Na verdade, a Fascinante. gente tem que pensar uma coisa: todos os processos repetitivos, um dia o robô vai fazer. Então Certamente. não Também adianta, acredito nisso. não adianta. Faça o que realmente ele não vai fazer. Então você tem que realmente, por exemplo, você tem que ser um bom vendedor, você tem que ser um bom profissional, porque se você faz uma coisa automatizada, o mundo vai te atropelar. E é onde a criatividade vai fazer a diferença, porque a tecnologia está aí para ajudar a gente. Exatamente, exatamente. Hoje uma pessoa para tocar um digital não é o mesmo operador que você tem para tocar um offset. Uhum. Imagina a especialidade para você realmente trabalhar com um equipamento mecânico, onde você tem 4 cores separadas ou mais, e você tem que fazer os ajustes chapa a chapa, rola a rola. Não, Tudo bem, as máquinas evoluíram, muito, fazem é. muita coisa já também automatizada, porque também os grandões e os analógicos vieram um pouco para baixo também nesse ponto de Claro. equilíbrio. Uhum. Então, mas é uma pessoa especializada, não é uma pessoa que você pega amanhã ali no Senai e fala, ó, vamos tocar minha offset. Não é assim. Já o Uhum. digital, você pega um menino que realmente tenha uma boa sei lá, um bom conhecimento realmente de tecnologia, seja um safo, se dá bem com computador, com essas coisas, ele toca uma máquina. Porque os processos são automatizados. Uhum. É lógico, talvez você precise de um especialista para fazer as calibrações, as curvas de Claro. cores, quer dizer, uma série de trabalho técnico por trás da máquina. Que é isso, realmente a gente também tem excelentes técnicos para fazer. Então a gente deixa a coisa redonda lá e cria lá todos os parâmetros, todos vamos dizer assim, os menus. O cara entra lá e fala, puta, o papel é esse, a tinta é essa, o produto é esse, a cor é essa, e é esse que eu vou fazer. Não, e inclusive, por exemplo, que nem você falou que tem vários especialistas justamente nos diversos segmentos. Sim, Por exemplo, a TIC poderia ajudar até nesse processo, por exemplo, mas eu tenho esse processo que queria imprimir para ter a certeza se a embalagem vai atender, se o material vai passar e tudo mais, antes de realmente efetivamente ter a sim. aquisição do equipamento e tudo. Sim, a gente faz isso. Equipamentos maiores, às vezes a gente tem que recorrer às fábricas. Então, por exemplo, os Aham, equipamentos da Epson a gente teve com o pessoal nos Estados Unidos e teve com o pessoal também na Bélgica, na feira, na Label, para realmente perfeito. imprimir algumas coisas, conhecer o equipamento e Uhum, ter esse contato mais próximo. Mas, por exemplo, hoje a gente tem, quer dizer, sempre tivemos. A gente primeiro tinha um grande showroom em Cotia, que é onde é o nosso armazém, e a gente perfeito. tinha praticamente todos os equipamentos lá para fazer demonstração. Uhum, Como ficava longe e não tinha necessidade de você, por exemplo, ter uma máquina de 1 metro, 1,20 m, né? A gente fez o quê? Reduziu, a gente tem uma solução de cada, e hoje, se uhum. você for no showroom da TIC, você pode testar qualquer dos equipamentos.
Que seja legal. Epson, Cônica Minolta. Então, você vai estar lá sendo acompanhado por um especialista, você vai estar realmente tirando as suas dúvidas, vai levar teu trabalho para fazer, vai levar teu material, entendeu? Para realmente você ter realmente a certeza. O que a gente fala é o seguinte, a gente não gosta de vender na dúvida, a gente vende na certeza do cliente. É isso Uhum. que você quer? É isso realmente vai te atender? O legal do showroom e realmente de estar dentro da TIC é que ele pode ter, às vezes um cliente ele vai lá com uma necessidade X e ele vê que o equipamento dele, que ele está comprando, que ele está interessado, ele tem uma gama enorme de possibilidades. Eu posso imprimir isso também, isso também? Pode. Não, porque eu tinha uma ideia de imprimir também almofada. Pode. Entendeu? Então, às vezes, realmente, você mostrando realmente com todos os mostruários que a gente tem, todas as amostras, fica muito mais fácil. A única tristeza é que a gente acabou de reformar o nosso showroom, estava tudo pronto para a gente Nó. fazer um open house agora em Olha março que legal. e veio Em a breve Covid. Então, estaremos juntos, com mas certeza. Até tudo bem. porque eu estou sentindo que esse showroom ele está virando até um laboratório mesmo, né? Porque Mas ele nessa vai para fase tá. teste mesmo, assim, essa questão de você, pô, vamos lá, vamos estressar o equipamento, vamos buscar mais coisas e tudo mais. Não, Até tem uma lógico. pergunta aqui, a Milena está colocando aqui a curiosidade, como é que é desse cartão de visita que chamou tanta atenção? Milena, a descrição foi dada uma parte pelo Jean, uma parte por mim. Ele tinha a parte frontal igual, a parte de trás variável na parte de impressão e com acabamento Scudix. Então o acabamento também era variável. Então imagina que a pessoa tinha 4 cartões diferentes, que o que primeiro chamou a atenção das pessoas foi o acabamento diferenciado. E daí, quando uma pessoa olhou para o outro e falou: peraí, mas o meu é diferente do seu e não sei o quê, isso causou um alvoroço entre todo mundo e fez com que uma pessoa começasse a provocar a outra de deixa eu ver o seu cartão, deixa eu ver esse outro e tudo mais, mas como é que foi feito e tudo mais. Então, essa foi a resposta aí pela curiosidade do cartão de visita que foi colocado. E E até com o essa grande questão apelo do. da Scorix, né? Que realmente é o tato. Vamos dizer assim, a Exato. sensação é o sensorial. É isso. Quando você vê uma coisa e essa coisa te chama ao toque, a memória dessa coisa aumenta muito. Que é isso que a gente está Nossa. falando agora. Todo mundo lembra desse cartão, ninguém vai esquecer desse cartão. Você sabe que até na FESPA a gente tem alguns projetos assim, a gente já pensou em várias características diferentes justamente para provocar. E a ideia é assim, às vezes a gente pensa num projeto gigante e eu comentei assim, era um jantar que a gente queria fazer junto com alguns clientes, eu falei, eu preciso de 3 versões. Porque eu só preciso que o cara olhe para o lado direito e para o lado esquerdo e fale, cara, olha que legal o que eu recebi. Só que quando ele mostra para o vizinho, o outro fala, não, mas o meu é diferente do seu. Então, ou Não, seja, isso é muito legal. era o suficiente para provocar esse barulho, assim, né? Não, Então a gente vê o quanto a criatividade nesse momento pode ser um diferencial muito grande. E não, claro, num tempo de resposta cada vez menor que a gente está falando, porque a gente imagina está você falando de chegar, acabamento, né? Também com imagina essa você chegar nesse agilidade. evento com o nome, o teu nome impresso em cada um. Uhum. O cara fala, pô, com o meu nome impresso. É Então uma coisa é. assim, o digital realmente te permite assim, realmente umas coisas. É aquele apelo. Você parte pro emocional da pessoa, Uhum. que tem a ver um pouco Exatamente. também com aquela parte de photobook, fotoálbum. Você realmente ali você cobra. Você está vendendo emoção, você não está vendendo papel. Então acho que Eu, esse é um apelo também. A gente tem que realmente ver o que o cliente está precisando. E eu acho que o fotolivro ele foi uma grande aula dentro do nosso Foi. mercado, assim, um grande exemplo, porque era comum o pessoal falar assim, peraí, mas você cobrou, sei lá, 400, 500 reais por um fotolivro? E o cara falou, e para ele super normal, e revolucionou. E assim, para quem compra, é uma lembrança que a pessoa, o preço é totalmente secundário, que ele falou, cara, é uma lembrança da minha vida, eu vou guardar isso por muito tempo, né? Então E, acaba e, agregando. Você sabe que nesse caso de fotolivro, fotobook, tem um case muito legal também da Scorix, que são na Índia, os álbuns de casamento são caríssimos e se Tá. fazia com pedras realmente semi-preciosas, folhado a ouro, essas coisas todas. Levava, sei lá, um ano para fazer um álbum de casamento para você entregar para os noivos. Uhum. A Scorix entrou muito forte nesse mercado na Índia
Hoje tem várias empresas que são realmente, que eram especializadas nesse photobook, que Aham. hoje fazem de forma completamente digital. Então, com a Escorix, eles conseguem simular a prataria, Uau. simular as pedras, porque você tem alguns modos que dão aquele efeito de lapidação. Você Uhum. pode fazer ouro, prata, texturas. Então, eles entregam pelo 1/10 do valor que eles cobravam do livro. Agora, eles podem entregar 4, 5 livros para os parentes mais próximos. Foi um mercado que cresceu muito na Índia em função disso. Muito. Não, e é interessante porque assim, se você precisar de uma cópia, você tem, se você precisar de 100 cópias, você tem, e se você quiser variar entre elas, essa Sim, possibilidade também está disponível. sim, sim, sim. Né? Na verdade, os equipamentos são burros. O que conta no digital é a criatividade. Então, Exatamente. acho que esse a pegada, entendeu? Eu tenho um equipamento que pode ser igual ao teu, mas eu tenho A maneira de criatividade. uso, né? Exatamente. Exatamente. É aí que Então, isso é muito começa a ter. importante. Isso é muito E, importante. e eu acho que daí entra também um outro mindset que é importante, que é a questão de você mostrar isso para o seu cliente. Pegar na mão do cliente dele também, quando você tem um equipamento desse jeito, e fazer essa brincadeira. Eu vou até pôr um exemplo aqui que eu achei muito legal. Uma vez eu estava num treinamento e era um curso de vendas, né? E uma das pessoas desse curso era da área gráfica. E toda semana, que a gente se reunia, na verdade, a cada 15 dias para um bate-papo, ele sempre trazia algo diferente e deixava de presente para todo mundo, como se fosse ou um cartão de visita, ou um marcador de livros. Só que, cara, sempre tinha um detalhe diferenciado, alguma É coisa muito que legal. era o material que você pegava e não é aquele que você, tipo, camiseta de político. Você fala assim, opa, já tem um pijama novo, tá ótimo. Não, esse material não era aquele folhetinho que você pegava, era aquele que você falava, cara, esse eu vou guardar. E eu sempre voltava com isso para a empresa, falar, galera, olha que legal isso daqui. E daí, assim, foi cair a ficha, depois que a gente estava 2 meses conversando, eu falei, caramba, você reparou que toda vez que eu volto para a empresa, eu trago alguma coisa desse cara? Mas é isso mesmo. E olha que louco. Nós que estamos acostumados realmente com esse mercado digital, com esse mercado de impressão, a gente é tocado por uma boa ideia. Exato. Entendeu? A gente guarda isso, até como exemplo para a gente mostrar. Olha, putz, olha a ideia do, do cliente X. Nossa, Uhum. fantástica. Eu cheguei lá no meu quarto, tinha uma caixa de bombom com o meu nome na caixa de bombom. Como é que o cara fez isso? Como é que ele sabia que eu ia chegar? Isso é comum lá fora em hotel. Isso. E eu vi uma empresa que ela atende esse segmento, ela consegue fazer Sim, as balinhas e tudo mais. E, inclusive, o que é interessante, a gente vê muito isso nos Estados Unidos, é muito comum também, empresas trabalharem com um nicho extremamente específico, né? sim, E uma dessas de impressão digital, o nicho era fazer brindes ou produtos personalizados para a área de hotelaria, lógico. E acho especificamente que nesse segmento. você tocou também num ponto muito fundamental. O digital, ele é muito bom para nicho. Para Uhum. você realmente se especializar num certo item, num certo produto. Ele é muito bom para isso, porque realmente você pode trabalhar pequenas quantidades, mas de uma forma muito direcionada e muito personalizada. A gente fez, por exemplo, alguns eventos com a F2 e 100, que é a máquina de imprimir direto na camiseta, em Uhum. lojas da Leves, em lojas da Tommy, aqui no Uau. Brasil. Foi assim, você podia comprar a tua camiseta branca e você escolhia A estampa. a estampa que você queria sair na camiseta. Foi uma coisa assim louca. Então, o digital, realmente, ele causa muito impacto. Você poder entrar numa loja e poder sair dizendo, putz, eu tenho uma coisa minha, é personalizada, é completamente diferente. Não, e a gente está passando por um momento hoje onde existe essa questão da expressão cultural. Porque Sim, antigamente a gente falava assim, não, é uma moda mais cool, não sei o que, eu gosto dessa moda. E daí a pessoa fala, não, eu sim, gosto dessa outra característica. Hoje as pessoas estão falando assim, não, eu visto a minha moda. sim, sim, É esse nível de personalização que a gente está falando, que é o sim. exemplo que você deu, de entrar numa loja, por mais que eu possa ter comprado uma calça que estava ali, eu saí com uma Lógico, camiseta minha. lógico, é E minha. aonde eu falo assim, não, não, eu não quero imprimir na parte da frontal, eu quero na parte de trás, por exemplo. Né? E aí, pô, tudo bem, vamos embora, vamos nessa, né? Vamos fazer. Eu vi uma vez numa feira uma demonstração muito legal que o cara imprimia tênis. Lógico, Nossa, mas eu muito fiquei legal. babando com aquilo. E daí quando eu fui conversar com ele, que né, foi inevitável, ele estava inclusive dentro de um stand,
E daí, apresentando a solução e tudo mais, eu falei, cara, que legal, como é que funciona isso? Daí ele falou, olha, na verdade, eu comprei a máquina e eu tenho uma empresa que só faz a personalização de tênis, né? E daí o fabricante acabou convidando ele para fazer essa demonstração dentro do stand. Cara, ele tinha uma máquina pequenininha, porque para imprimir o tênis ele precisa daquele tamanho Lógico. pequenininho. Na proporção do stand, o impacto que isso gerou pela personalização, diferenciação, que são todos esses valores agregados que a gente está falando da impressão digital. Então, eu fiquei impressionado com a solução que ele tinha ali. Não, é Né? fantástico. Isso tem aquele caso que eu também te comentei da Drupa, que realmente a Scorix é uma impressora digital de hot stamping, de foil. Você tirava uma foto e eles imprimiam essa foto na feira. Uau! Acho que até tenho aqui, peraí, Ale. Não, e é aquela coisa assim, quem não vai guardar isso para sempre? Não, é fantástico, olha isso. Né? Não sei se vai dar para ver legal, porque tem ouro, Deu. né? Mas Que tem o. incrível! Então você imprime, isso aqui é dourado, né? É que não dá para ver muito na câmera, mas imagina Mas ele faz o você efeito, fica sair. maravilhoso. Exatamente. E é Ó, uma impressão. É até o Sérgio personalizada. colocou. Cada um tirava uma foto. Isso fazia uma fila enorme no stand, realmente nos Imagina. horários que a gente fazia esse tipo De de campanha. demonstração. É muito legal, é muito legal. O Sérgio até colocou aqui da customização de denim, feita com uma impressora Epson Sure Color Sim, também. sim. Então, E a poxa, Epson agora vem forte também com as impressoras de tecido, realmente, impressão direta em tecido, né? uhum. É uma novidade. Inclusive, criaram um grande centro agora, realmente, Eles fizeram agora um laboratório incrível têxtil, né, em Sim, muito Alphaville. Eu bonito. Você tive a teve lá já? oportunidade de visitar. Uau! Muito Nossa, eu fui legal. na inauguração, fiquei assim, Ah, é fantástico, boquiaberto, fantástico. assim. E o interessante como você falou, eu estou precisando de uma camiseta, tá aqui. Ah, mas eu quero uma produção maior, eu quero ir para uma escala que a gente até classifica como industrial. Tinham todas as soluções ali. É, Então, foi. isso que é muito legal. Por exemplo, label eles têm realmente do pequeno até o grande. Uhum. Têxtil também do pequeno até o grande. A parte de sinalização é que talvez eles vão até um entry-level, mas já Tá. estão realmente buscando alternativas. Aí parece que estão em desenvolvimento algumas máquinas para pegar realmente o mercado um pouquinho maior. Mas a gente na TIC, a gente gosta muito disso, porque a gente tem equipamentos para atender o mercado de entrada, o mercado intermediário e o alto mercado também de alto volume. Com todos Uhum. os nossos parceiros, geralmente a gente busca isso. E a gente busca também não conflitar entre as linhas, para realmente você ter pessoas focadas naquele equipamento que você está vendendo. Então E isso no é muito final interessante. eu gosto muito de uma frase que você falou, até marquei aqui para a gente comentar sobre isso, porque no final a gente está falando de função versus o produto, Sim, né? Que é essa orientação sim, que vocês estão passando, ou seja, qual é o produto que o cliente está buscando, exatamente. e daí a partir daí a gente Exatamente. fala, beleza, então eu tenho um equipamento que atende isso, e muitas vezes esse mesmo equipamento ele pode até atingir e aumentar o leque também. Sim, sim. E isso é bom para ele, porque ele consegue, às vezes, rentabilidades maiores até em coisas que ele não tinha imaginado no primeiro momento. Uhum. O que eu tenho visto muito, Ale, realmente tenho lido bastante, hoje existe muito, você vende uma experiência para o teu cliente, não é um Perfeito. produto, é uma Uhum. experiência. Então essa experiência ela tem que ser boa do começo ao fim. Do Exato. telefonema que ele deu para a tua empresa, do atendimento que ele teve realmente, o primeiro atendimento que ele teve, o vendedor que atendeu ele, como é que foi a instalação, como é que foi o pós-venda, entendeu? Como é que é o teu serviço realmente de assistência técnica, a primeira vez que ele precisou, porque toda máquina uma vez para. Como é Uhum. que foi esse momento? Você ajudou ele? Você estava lá para realmente fazer a manutenção? Ou você falou, ó, daqui a 3 dias eu estou aí? Acabou. Se acabou com a experiência do teu cliente. Se você cria esse vínculo com o teu cliente, ele se torna um fã da tua empresa. Ele Nossa, vai ser o seu parabéns pela maior visão. vendedor. Ele vai ser o seu maior vendedor, porque ele vai te Uhum. indicar. Isso é importante. Eu acho que você tem que estar realmente na fase realmente de introdução com o teu cliente, na fase de expansão do teu cliente, e ele vai se tornar um fã. É isso que a gente busca. É lógico, não dá para agradar todo mundo, não dá. Mas a gente tenta realmente fazer o possível Ao para que máximo. todos tenham a melhor experiência na TIC. Poxa, parabéns, parabéns pela visão, pela postura, pela maneira que vocês lidam com isso. E essa questão da experiência, eu concordo com você assim, 100%. Até porque, e eu quero até fazer um destaque aqui.
às vezes a gente fala, ah, experiência marcante e tudo mais, e às vezes a gente está falando dos mínimos detalhes. A gente já deu um conceito aqui de a pessoa sair com uma camiseta da loja, né, da Levi's, que você tinha comentado, eu comentei do cartão de visita. Assim, eu tive uma experiência no começo do ano que eu achei super legal, que eu recebi um material, cara, e tinha só assim, obrigado, e um sorrisinho. E daí é uma coisa que você pode falar, cara, isso podia estar impresso digitalmente na etiqueta. A hora que ele está fazendo o Sim. endereço, você usa uma letra manuscrita e faz uma brincadeira. Mas para você ter uma ideia, eu guardei isso aqui, e estou com ele aqui em casa. Mas você Porque guarda, porque é eu uma falei, coisa legal. então assim, aquela coisa, os pequenos detalhes. Então, às vezes não é só essa questão de, gigantesco e tudo mais, né? Mas você sabe que essa coisa é muito louca dos pequenos detalhes, porque às vezes empresas investem milhões nos pequenos detalhes. Não sei se você sabe da história da, da, da criação da caixa do iPhone. Não. O Steve Jobs, quando ele criou aquela caixa, ou o pessoal do Uhum. desenvolvimento, quando criou aquela caixa, ele queria que a caixa, quando você abrisse ela, desse uma impressão de nascimento. Então, por isso que ela tem todo O aquele tempo que mecanismo, ela. exatamente, que é como se estivesse nascendo um produto na sua mão. É uma coisa Uhum. muito louca, e foi investido milhões numa coisa que você acha que não tem valor nenhum, mas que cria uma experiência para quem está comprando aquele produto Não, que é mas fantástico. a Quem não guardou última. uma caixinha de iPhone? Ah, todo mundo tem, né, cara? Pode até vender mais caro se ele tiver a caixinha, né? Só para você guardar Lógico, na gaveta e ver na hora que for vender de novo. lógico, Mas assim, lógico. eu adoro, até se tocou o iPhone, essa questão da experiência. A última propaganda deles eu achei genial, que o cara para na mesinha, ele abre assim, né? E daí primeiro tem essa questão da caixa bem enfática assim na propaganda, e Né? depois o que que ele faz? Ele limpa a mão para pegar no celular. Cara, eu me vi naquela propaganda, não vou mentir não. A hora que ele vai tirando o plástico, eu falo, nossa, que delícia. Eu falei, como é que eles conseguiram traduzir tão bem um desejo, Porque né? isso já é pensado de antemão. Essa parte de desenvolvimento de embalagem é uma coisa muito louca. Realmente Uhum. é um investimento muito grande. As marcas realmente investem um dinheiro muito grande nisso, desde realmente Exato. do tipo de produto, o tipo de substrato que eles vão usar. Na verdade, o que acontece? Muitas vezes a embalagem vende o produto. O perfume, eu acho que é um caso Sim, muito emblemático. Quando a gente entra, por exemplo, na parte de bebidas também, por exemplo, eu sim. já vi algumas embalagens de gin, a parte de embalagens de whisky, ou até mesmo rótulos que a gente tem para a parte de vinho. Poxa, são obras de arte ali, coisas Não, que você são fica olhando fantásticos. e eu fico curtindo, assim como, né, envolvido nessa área gráfica, eu começo a olhar, fico curtindo, é apaixonante, assim, o Não, que a gente e encontra. é um mercado que a Scorix está investindo muito. Você imagina Uhum, poder fazer enobrecimento variável. A gente tem algumas amostras que você tem o mesmo perfume com 7 ou 10 embalagens diferentes. Quer uau, dizer, o nome dele ali, vamos dizer assim, o logotipo e a caixa, o formato, vamos dizer assim, básico da embalagem permanece o mesmo. Mas a estampa, cada um tem uma estampa diferente. não, e daí Isso você em consegue foil. fazer N coisas, porque você consegue adaptar a Sim, cultura, você consegue adaptar a região, você consegue sim, provocar a diferença no próprio ponto de vendas, não né? tem Até a, dúvida. a MediaFix colocou aqui, né? Tem coisas que ficam melhores impressas e situações onde as pessoas querem ter essa importância, a letra manual, manuscrita, essa sensação. E o interessante, o digital permite isso e a pessoa que Sim, recebe, ela muitas vezes nem sabe falar, poxa, isso foi feito assim ou assado. Ela tem a presença e essa percepção da personalização, de ter algo único em mãos. não tem dúvida. E tem uma pegada que às vezes a gente fala, dependendo do produto, quando a gente fala do digital, a gente não fala de custo, a gente fala de investimento. Uhum, Imagina você ter que fazer uma campanha. É um investimento de uma marca. exato, Quanto custou a latinha da Coca-Cola que tinha os nomes? exatamente. Quanto isso gerou em share de mercado para ela naquela campanha? É absurdo. Mesmo que ela tenha pago mais por aquela latinha, que ela deve ter pago mais pelaquela latinha, ela conquistou um share que não tem tamanho. Por quê? Uhum. É, quem consumia queria pegar seu nome. Quem talvez não consumia passou a consumir só para ter a latinha e muitos compraram nem para beber.
para guardar. Exatamente. É uma coisa louca. É uma coisa muito louca. Então, é aquilo que a gente falou, é criatividade, é realmente saber como causar essa experiência do teu cliente. É uma coisa muito legal. Você poder fazer, realmente, o cara vai ter o caderninho dele, com o nome dele, o descanso de copo, enfim, até pet shop está fazendo isso. A gente tem um amigo muito próximo que sempre falava muito disso. Você ter aquela toalhinha de chão do cachorro com a foto dele, o pessoal compra. É impressionante, Ale. Ou realmente ter o Moleskine com a cara do teu cachorro. É uma coisa... não tem, o digital ele não tem fronteira. Essa é a verdade. Exatamente. Ele começa a trabalhar com desejo e com emoção. Exatamente. E com experiência, que é o que a gente está falando. Exatamente. Não tem jeito. Eu acho que não foge mais disso. Eu acho que você tem que saber qual é a dor do teu cliente e saber como realmente chegar no momento certo e tirar essa dor. Se você fez isso, você tem 90% da venda concluída. Ele vai falar com você sobre preço no final. Porque você, às vezes, tirou realmente um peso da estrutura dele, um gargalo daquela produção. Porque a gente trabalha também com, por exemplo, acabamento. Às vezes o cara imprimiu, fez tudo bonitinho, e aí, chegou no final ali, ele não tinha uma cortadora, ou ele não tinha como fazer um grampo, enfim. Parou. Ali é um calcanhar de Aquiles dele. Não adianta ele fazer tudo bonito, chegar no final e fazer uma coisa desconexa. O cliente vai perceber isso. Então, a gente tem clientes que trabalham com a gente, que é fantástico a preocupação que eles têm. Tem um cliente específico da gente que ele tem um dos sócios fica na parte de acabamento, mas o cara é uma fera, tudo que você quiser fazer de solução ele consegue fazer. Ele consegue é impressionante fazer. Um professor Pardal dessa área de acabamento. Exatamente, mas também é aquela coisa, você vai pagar. Mas eu acho que assim, quando a gente entra no desejo, o cliente está buscando a solução. Exatamente. E daí, a partir do momento que você achou, você chega no nível de relacionamento, que é o que você comentou, de ser fã. Lógico. E, cara, a partir daí, cara, é aí onde o trabalho começa a se tornar gostoso. Porque começam a chegar os desafios, as novas possibilidades e que provocam, né, esse crescimento da empresa, da indústria, de todos nós. Sim. E eu acho que a tua equipe também tem que ser fã da sua empresa. Exatamente. Eu acho que uma coisa muito importante, e eu só tenho a agradecer até por todo esse tempo de pandemia. A gente tem uma grande equipe, Ale, isso realmente a gente não pode negar. Parabéns. Eu acho que a gente tem alguns ativos que são muito importantes. Os clientes e a tua estrutura interna. Eu digo mesmo do time da PS, porque olha, exatamente. Uma galera que tá lá assim, ó. Não, esse trabalho que vocês estão fazendo agora é fantástico, cara. Obrigado. Eu tenho assistido a todas as lives, eu acho que é muito legal. Eu acho muito legal, porque é aquela coisa, sempre você aprende alguma coisa nova, sempre você tem um insight, sempre você tem uma coisa assim, fala, putz, eu nunca tinha pensado nisso, mas... E às vezes aquilo te abre portas para outras ideias. Então eu acho isso muito legal, essa troca é muito gratificante. Legal. Poxa, Vigé, só tenho que agradecer. A única notícia triste é que subiu o avisozinho aqui que a gente tem 2 minutos para encerrar. Então, assim, ó, de coração, obrigado por compartilhar tantas informações, essa visão. Parabéns pela postura frente à TIC, pela maneira como vocês lidam com o cliente, vocês abraçam ele. Olha, super legal. Obrigado de coração pela oportunidade e pelo bate-papo. Imagina, Ale, eu que agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer falar com vocês. A gente já está junto também há muitos anos fazendo exatamente. as feiras em tempos difíceis, em tempos melhores, e acho que é muito legal a gente fazer parte desse ambiente, é muito legal. E estamos aí, se alguém precisar de alguma informação ou qualquer tipo de informação mais aprofundada sobre realmente como partir para o digital ou realmente sobre produto, equipamento, a gente está à disposição, sempre. Perfeito. Inclusive, a live vai ficar gravada, a gente vai deixar todos os contatos da TIC, então caso alguém precise entrar em contato, tenha alguma dúvida, equipamentos, soluções, ou até conhecer o laboratório, o showroom que a gente estava brincando aqui. Logo a gente vai fazer a inauguração. Boa, vou estar lá, hein? Faço questão de estar presente. Certeza.
Então Certeza. tá bom. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui com a gente hoje. Espero vocês na próxima quarta-feira. Um forte Obrigado, abraço e uma gente. ótima noite. Obrigado. Boa noite, obrigado.